Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30, queridas, queridos e querides. Saiu pesquisa Atlas sobre a popularidade do governo, sobre a popularidade de personalidades públicas, sobre os partidos políticos mais queridos do Brasil, sobre o que você prefere, democracia liberal, comunismo, fascismo, ditadura. Tem até isso. Eu vou falar um pouco sobre tudo, mas eu queria destacar aqui uma coisinha. Olha só, Rovai, o que você vai destacar para a gente? Eu vou destacar isso aqui. Deem uma olhada nesta tabela, queridas, queridos e queridos. Vejam essa tabela hoje e tentem se lembrar de como ela era em 2018. Até depois eu vou procurar, quem sabe traga num próximo Fala Rovai, porque era exatamente o contrário. Nesta que vos trago neste momento, feita pelo André Roman, lá da Atlas, 51% da população admira o Lula. Ele é o líder mais querido do Brasil, 51% seguido, surpreendentemente, acho que tem um recall eleitoral, né, por Simone Tebet, com 47, Fernanda Haddad e Alckmin empatados com 44. E aí depois vem o inelegível, com 43, que está empatado com Marina Silva e Tarcísio de Freitas, com 43, Michele Bolsonaro, 42, Flávio Dino, 40, Janja, 37. Até a Janja está citada aí entre os mais admirados ou menos admirados, né? Romeu Zema, Ciro Gomes, Rodrigo Pacheco, e eis que lá embaixo. E olha só, ele só não está em último, porque tem um critério aí da pesquisa Atlas, que é aprovação, é o critério que faz a pessoa estar em primeiro ou não. Ele tem 22 e o Eduardo Leite 21, Rui Costa, ministro da Casa Civil, 20 e Arthur Lira 15. Rui Costa é desconhecido, Eduardo Leite é desconhecido, Arthur Lira é bastante odiado mesmo. A gente vai ver na pesquisa aqui da rejeição, né? Isso mostra que ele está se enterrando ao enfrentar o mais querido do Brasil, que é o Lula. Mas Sérgio Moro é o mais odiado do Brasil, o político mais odiado. 65% do povo brasileiro, 6,5 em cada 10, quase 7 em cada 10, rejeitam Sérgio Moro. E o segundo mais odiado é Arthur Lira, com 62. Vejam, os dois que batem de frente com o Lula são os mais odiados. Depois deles vem Ciro Gomes, que fez um papelão na disputa eleitoral de a pior apresentação que ele podia fazer possível, né, enfrentando o Lula ao invés de enfrentar Bolsonaro, fazendo um político mais de oposição ao petismo do que ao fascismo. E aí, por isso, também muito rejeitado. Hoje, Sérgio Moro, que já em breve vai ser cassado, ele também detém o índice de maior diferença entre rejeição e aprovação. A diferença dele dá menos 43 pontos. Não, perdão. Aí o Arthur Lira ganha com menos 47. Um empate técnico entre Arthur Lira e Moro, né, como a maior diferença entre rejeição e aprovação. Para vocês terem ideia, depois deles vem Ciro Gomes com 34. A diferença é enorme. E aí vai chegar a depois só menos 23 o Rodrigo Pacheco. Então, Moro e Lira, tirando o Ciro Gomes, tem o dobro dos outros em rejeição, em diferença entre rejeição e aprovação. Mas vamos falar um pouco mais da pesquisa. Eu vou tentar aqui mostrar para vocês outros dados
né, que são importantes, fazer uma análise rápida para vocês verem como ela é interessante do ponto de vista do governo federal, do trabalho do Paulo Pimenta, tem que ser destacado. O pessoal bate muito quando as pesquisas dão resultados negativos, é a comunicação, é a comunicação. Então, agora, né, elogiem a comunicação e eu quero destacar os vídeos, a campanha feita no final do ano, muito importante, de união do Brasil, de acabar com o ódio, aqueles vídeos, campanha em TV, teve uma aprovação muito alta, tanto na militância como fora dessa bolha militante, e talvez tenha sido importante para os números que aparecem. Vejam, 52% aprovam o presidente Lula contra 43% que desaprovam, né? Isso em dezembro era 50-47, uma diferença de 3, passou a ser uma diferença de 9, em novembro, perdão, né? Vamos seguir aqui. Como você avalia o governo Lula? Ótimo e bom, 42,9, ainda o ruim e péssimo muito alto, 39,1, e o regular 15,9. A rejeição, o bolsonarismo se mantém poderoso, não dá para negar isso. Tanto que quase o ruim e péssimo é igual praticamente ao ótimo e bom. A avaliação de Lula na série temporal, já falei aqui do que importa, né? Mas vejam, na eleição passada, na pesquisa de novembro, a pesquisa passada, o ruim e péssimo estava maior do que o ótimo e bom. Houve uma reversão desse quadro ainda para patamares, digamos, não alvissareiros para o governo Lula, mas já razoáveis. Avaliação do desempenho nas áreas temáticas. Isso é interessante, porque, vejam, direitos humanos, igualdade racial, Secretaria do Silvio Almeida é a melhor avaliada pelo governo, com 39%. Depois vem relações internacionais, meio ambiente, redução da pobreza, Wellington Silva, né, meio ambiente, Marina Silva, relações internacionais, agricultura, investimento, educação, que tem sido muito criticada, ainda tem um patamar razoável de 30%. Lá para baixo, a gente encontra o quê? Segurança pública, a última avaliação. Tenho falado muito disso. O grande calcanhar daquilo do debate do campo progressista no mundo é a questão da segurança. E não tenho visto, por parte do governo, ações que possam melhorar a área especificamente na segurança. Eu até entendo que os programas sociais, que as políticas de defesa do meio ambiente, porque quando você mexe com grandes áreas de proteção ambiental, você tira no crime organizado, você melhora a segurança. Tudo isso, né, pode melhorar a área de segurança a partir de efeitos colaterais, mas é preciso ser sistemas inteligência não parecem estar sendo ativados para combater a questão da segurança pública no Brasil da forma que o povo brasileiro gostaria. E aqui a pesquisa traduz isso. Depois vem transportes, estradas e aeroportos. Eu, sinceramente, fiquei surpreso. Me pareceria, então, será que é uma sensação de que as estradas estão ruins, os aeroportos não estão funcionando? E saúde, né, da Nízia, tem sido elogiada por alguns, muito criticada por outros, e a saúde sempre foi um problema, porque por mais que você invista, é difícil atender como um sistema como o SUS no Brasil, com qualidade todas as pessoas, né? Então, você pega nas áreas de especialidades, a gente acaba tendo problema, tem um atendimento básico muito bom, mas difícil em especialidades, aparece com uma aprovação ruim. A área de saúde, depois moradia, urbanização de favelas, que é difícil sentir em um ano de governo avanços nessa área que tinha sido destruída. Isso vai ser aos poucos, enfim, e também justiça e combate à corrupção ainda parece mal. Tem um sentimento de que a corrupção aumentou no Brasil, isso parece ser real. Em comparação com o governo Bolsonaro, direitos humanos e igualdade racial também em primeiro lugar. Vejam, isso é muito interessante. Silvio Almeida deve estar rindo de orelha a orelha. Principais problemas do Brasil. Olha lá,
Criminalidade e tráfico de drogas, disparado na frente, 59,4%. Corrupção logo atrás, 57,6%. E aí, em terceiro, pobreza, desemprego e desigualdade social, com 19%. Ou seja, o brasileiro vê dois grandes problemas hoje. É o criminalidade, tráfico de drogas e corrupção. Esses são os dois grandes problemas do país na visão do brasileiro. Veja, e em todas as classes sociais, depois a gente tem aqui uma divisão por homem, mulher, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, renda e tal, e é muito equilibrado, é mais ou menos em todos os segmentos a mesma sensação em relação a isso. Situação da família, eu não vou falar, como é que você vê no momento, ruim, bom, é mais ou menos os dados que a gente tem em todas as classes sociais. Imagem dos líderes políticos, já falei para vocês, já dei aqui, mostrei antes de começar que o Moro é o mais rejeitado, o Lula o mais querido, e vamos para a polarização política, partidarismo e valores democráticos. Aqui a gente tem alguns dados interessantes. Vamos lá, Rovai, passa aqui, passa colar, vamos lá. Qual o seu partido de preferência? Nenhum, 38,9% da população, índice bastante significativo. PT, 29,3%. Os 30% do Brasil tem 30% de petistas. É uma coisa muito significativa. Imaginem que há um tempo atrás, quem polarizava o PT, quem era? Era o PSDB, que agora tem 1,6% da aprovação, tendo sido substituído pelo bolsonarismo, que é o PL dessa feita, já foi o PSL em outro momento, com 17,9%. Tem uma diferença aí de petistas e bolsonaristas de praticamente o dobro, né, o número de petistas para o de bolsonaristas. Isso não tem sido apropriado nas eleições parlamentares para deputados. O PT elegeu menos do que o PL, e também para prefeitos, vereadores, onde o PL tem feito um número muito maior, tem um número muito maior de prefeitos e vereadores. A eleição de 24 pode mudar um pouco isso, mas eu duvido que o PT ultrapasse o PL em número de prefeitos e muito menos em número de vereadores. É um partido que acabou se tornando mais forte que o PT, mais arraigado, mais consegue fazer alianças mais importantes para se eleger. Isso o PT tem que avaliar. E tem aqui um dado que eu gostaria de destacar, que eu acho bastante interessante, curioso. Você tem alguma opinião positiva ou negativa sobre uma dessas ideologias? Democracia liberal, positiva, 62%, contra 16% de rejeição. Aí vai comunismo, 20%. Tem 20% de comunistas no Brasil, Drede Lourenço. Olha só que doideira, quem diria? Depois de tudo que fizeram contra o comunismo, ele é quase do tamanho do petismo. Não é o Partido Comunista do Brasil, nem o PCB, mas a defesa de uma ideologia política, 20%. E ditadura tem 13%, fascismo 4%. Quando a gente fala que eles são fascistas, a gente está certo, porque você joga eles para uma rejeição de 78%, que que uma boa parte da população não entendeu isso ainda. E por isso apoia Bolsonaro. Precisa explicar que ele defende a ditadura e que ele é a favor do fascismo, porque isso o isola completamente. Enfim, gente, pesquisa muito interessante, como sempre, feita pela Atlas. A Atlas tem se tornado um dos mais importantes institutos de pesquisa do Brasil, da América Latina e de outras partes também do mundo, mas aqui na América Latina tem feito pesquisas muito boas. E eu trouxe aqui para vocês um resumão disso, e acho que vale a pena, se vocês puderem depois ir lá no site da Fórum, ler a matéria completa, feita por quem que fez essa matéria aqui? O Ivan Longo. O Ivan Longo fez a matéria onde ele destaca também essa coisa do Moro ter sido mais rejeitado. O mundo dá voltas, Rovaizinho. O mundo não gira, ele capota. Era o que tínhamos para hoje nesse Fala Rovai. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todes.